Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, creio eu, este videozinho vai ter o nome de 247 televisões. Isto, pronto, para a malta que vai ver o vídeo, em princípio, pronto, vai ficar naquela, o que é que ele quer dizer com isto? Será que está a referenciar 247 televisões? Não. Eu quero referenciar e criar uma espécie de nome diferente. Este nome para referir um outro canal de YouTube chamado TV 247. Que é portanto, um canal de YouTube que eu tenho seguido e que, pronto, tem como base o jornalismo, sendo que eu, algures, pronto, se eu de vez em quando aparecem programas e eu vou chamar, como é que lhe chamo, sessões em tempo real de pessoas a discutir e a falar das várias problemáticas que existem neste mundo, e foi aqui que eu encontrei, portanto, uma entrevista com aquele senhor que eu gostei muito de ouvi-lo falar, relativo às problemáticas da Rússia e etc., que era o tal Flávio Ricardo. E, entretanto, eu comecei aqui, pronto, ontem nesse vídeo fiz assim uns comentários que iam ao encontro da minha dúvida quanto à posição política do homenzinho. Tendo em conta que, pronto, na verdade, pouco ou nada interessa a sua posição política, pois o que interessa é sabermos, portanto, falar uns com os outros e pronto, e seja lá qual for a posição política de cada um, não nos sentirmos tentados a atacar e a objetivar a pessoa que tenha uma sensibilidade qualquer que é atrativa para si própria, não é? Ora à esquerda, ora à direita, e pronto, e saber, portanto, falar sem sentir vontade de o agredir ou de o violentar, seja fisicamente, seja verbalmente. Pronto. E isto por causa daquelas questões da psicologia. Mas eu, entretanto, tendo em conta que isto é um canal jornalístico, isto é interessante porque, pronto, na verdade, como a maior parte das pessoas poderá intuir, o jornalismo tem uma função judicial. Mesmo que não faça propriamente, não tenha, vá como intuito primeiro, vá condenar seja lá quem for, mas simplesmente partilhar a informação com base em investigação. Pronto. E isso é que faz com que o próprio jornalismo tenha, antes de mais, uma função judicial, tendo em conta que, à luz da própria justiça, o jornalismo, pronto, dependendo, não é? Por vezes toca em certas sensibilidades do próprio sistema judicial e, portanto, toca também em certas problemáticas que estão associadas à lei, que oferece permissões, digamos assim, de abuso por parte dos considerados até os elevados, digamos assim, ou os que têm muito dinheiro, os que, pronto, de algum modo são os privilegiados, não é? E, portanto, quando nós damos certos privilégios a alguns, em princípio, pronto, já sabemos que em princípio o resto só pode ser injustiças. Mas, contudo, quando o jornalismo toca nesse lado, digamos assim, ou nesse grupo de pessoas, o jornalismo torna-se alvo de perseguição. Não é? Nós temos, sei lá, as Honduras, Colômbia e até em países tal como China e afins, não é?
e Rússias e etc. De malta que, no fundo, fez investigação, quis denunciar o conteúdo investigado e, entretanto, a Justiça considera condená-los por estarem a... Não é... Depois tem aquele pormenor. Não é por eles terem descoberto a verdade, mas por estarem a denunciar a verdade sem uma permissão legal e judicial que tem essa função. Portanto, é por isso que eu digo que os jornalistas deveriam ser também polícias, ou pelo menos deviam trabalhar com a polícia neste sentido, em que, pronto, se calhar ajudavam mais os polícias a investigar e, pronto, e a polícia depois provavelmente ofereceria, na condição de estarem a trabalhar juntos, alguns aspectos de segurança e etc. aos próprios jornalistas. Pronto, mas depois isto é muito mais complicado do que a própria lei. A lei diz uma coisa, mas depois as pessoas, na sua atividade em tempo real, não estão a pensar constantemente em todos os detalhes que a própria lei diz. Caso contrário, a maior parte dessas pessoas, ou a maior parte de nós, nem saía de casa. Porque, pronto, havia uma probabilidade de, alguns, entre sair de casa, ir ao supermercado e voltar, ter violado umas quantas regras e, portanto, em prol dessa violação, digamos assim, que não tinha sido nenhum abuso, pronto, iam presos, condenados, etc. E, portanto, pronto, isto às vezes é de rir. Contudo, eu ando aqui a ver assim, por alto, eles têm imensos vídeos, imensos. E nesta perspectiva puramente jornalística, há uma coisa boa, que é uma espécie de uma espécie de posição onde o jornalismo tem que ser neutro, não é? Portanto, é uma coisa difícil. É quase como, sei lá, o psicólogo, não é? Ou o psiquiatra, ou o padre, não é? Que na sua função de estar a ouvir alguém a dizer-lhes o que é que fez ou deixou de fazer, o que é que gosta ou deixa de gostar, pode ter tendências, não é? Pode ter tendências de ir à procura ou de se pôr numa posição de discriminação da pessoa que está à sua frente, porque tem uma posição diferente da sua perspectiva, da perspectiva interpretativa, ou da base interpretativa, ou dos princípios do jornalista, ou da jornalista, ou até da própria empresa, digamos assim, do jornal. Supostamente este jornal é como é que eu ia dizer, é gratuito, isto é, segundo o que eles dizem, portanto, isto não é propriamente uma coisa muito profissional, não é? Portanto, supostamente eles não tal como a Telesur, que é a TV da Venezuela, supostamente não não censuram nada. Contudo, pronto. Uma das coisas que eu gosto cada vez quando olho para este canal e para os vários vídeos que eles têm aqui, e que gosto, mesmo não sendo um canal especializado na crítica e na análise dos pensadores, filósofos, tal como o Hegel e outros mais, ou Kant, etc. O que é bom, que eu gosto disso. Falo de variedíssimas coisas, variedíssimos aspectos que têm relação entre os pensadores, a religião
e, portanto, a ação puramente humana. Pronto. E na associação de vida anterior, que se chama Seres Ordinários, tudo continua igual, que foi o tal recado, digamos assim, para esse senhor chamado Flávio Ricardo, que se encontra em Braga, diz ele. Pronto, tendo em conta que me encontro no Porto, um dia podemos conversar. Mas, à parte disso, que eu acho que, pronto, é um bocadinho aquela coisa. Às vezes, se calhar, o melhor nem era conversar propriamente em tempo real, porque o melhor, cá para mim, na minha perspectiva, é mesmo cada um, isto é, ou eu, ou ele, ou outra pessoa qualquer, fazer um monólogo e expressar todas as coisas que quer expressar, nesta noção, é a minha preferência, não é? Em que cada qual que se expressa-se maioritariamente de acordo com a sua opinião e não propriamente de acordo com, ou quer dizer, de acordo ou com base na opinião de outros seres que não são eles próprios. Como eu dizia também no vídeo anterior, não é? Em que, pronto, digamos assim que há um monte de... E não é só este senhor, há um monte de pessoas, principalmente as pessoas que estudaram, que referem as suas opiniões com base em opiniões que são de outras pessoas, que já foram expressas, mas que ficaram conhecidas, etc. Mas nesta noção que até parece que as pessoas que têm uma formação até superior, não é? Portanto, universitária e afins, não tiveram capacidade de desenvolver por si próprias uma opinião. Sendo que, ao dar a sua opinião, estão a referir constantemente outros pensadores. E os outros pensadores não são ele próprio. Portanto, não estão a partilhar essa informação. Pronto. E no mundo que... Pronto. E eu, entretanto, continuei aqui a ver e, entretanto, reparei que existe também uma catrafada de conteúdos que são estupidamente interessantes e que denota, não é, sublinha que este canal tem uma perspectiva e uma base política, digamos assim, mesmo que lá está. O jornalismo deveria estar numa espécie de ponto neutro, mas cada vez mais só pelos títulos dos vídeos, porque isto é como os meus vídeos, não é? Já são quase 600 ou 700, portanto é uma catrafada brutal de conteúdos. Contudo, fico com a ideia real, só pelos títulos, que a base política destes jornalistas todos, deste jornal, digamos assim, é de esquerda. O que me, de algum modo, me agrada, sendo que há aquele detalhe, não é? Que é aquele detalhe que eu estava a falar também no vídeo anterior, mas também já falei em vários outros vídeos, aleatoriamente estou sempre a falar disso, porque, pronto, a problemática desta vida toda tem base nisso, que é o grande, podemos dizer que é a grande crítica que se pode apontar à esquerda na sua maioria, que é, tendo em conta, é que, pronto, a esquerda tem uma coisa muito boa, não é? Que ela vai procurar ao máximo os dados que são relativos à informação que quer estudar ou investigar, para a partir dos dados demonstrar que um monte de coisas que estão associadas àquilo que quer criticar está errado. E isso é interessante neste sentido, em que, pronto, é interessante não, é inteligente, não é? Portanto, é uma demonstração de inteligência e, pois, pronto, para sermos justos, teremos que ser mais ou menos inteligentes neste sentido. Portanto, temos que fazer uma espécie de decisões para com os outros em prol desses mesmos princípios e em prol do conteúdo e ou dos dados que estão associados, portanto, a uma ação qualquer.
ou a uma intenção qualquer que se autodeclara. Portanto, e nisto, quando nós estamos a partilhar informação, é um bocado aquilo que eu estava a dizer, que é curioso, não é? Que é tipo aquele, o chamado tiro no pé, que é, pronto, até na perspectiva puramente comunista, não é? Quando o comunismo aparece a denunciar o fascismo, esquece-se que, ao estar a lembrar o fascismo, está automaticamente a promovê-lo. E pronto. E é muito bonito esse aspecto. Não é que, até na consideração da perspectiva puramente fascista, e eu comunista, e outra isto qualquer, os valores que estão associados ao comportamento humano nada têm a ver com os símbolos que representam as intenções de os que, alguns no tempo, tiveram capacidade de se autopromover, de se autoelevar, nos outros, não é? Com os outros. E, portanto, isto são comportamentos que estão associados à educação e à forma de estar, e que a política, tal como a religião, quer conquistar e definir quando, pronto, os princípios do comportamento humano estão associados à educação e à forma e às mecânicas educativas, e não propriamente à nossa capacidade de associar uma abordagem ou as abordagens que gostamos mais, não é? É quase como lá, a Maria, que, pronto, na consideração, não é? A consideração que a Maria gosta do Manel, mesmo gostando do Manel, poderá haver certas abordagens que o Manel faz que ela pode não concordar e não gostar, mesmo gostando dele. E há outras abordagens que, até não tendo qualquer portanto, atração pelo Manel, podem resultar. E resultam. E milhares de homens pronto, que sabem disso. Não é? Porque, no fundo, o que não está em causa os princípios, mas sim a técnica. Não é? Pronto. E a técnica é que produz o resultado que o Manel, neste caso, teria que usar para ter sucesso com a Maria. O sucesso positivo. Não é? Mais nada. E a mesma coisa ao inverso. Pronto. E, portanto, nesta questão, não é? Para chegarmos uns aos outros, o que está em causa é a técnica e não propriamente o conteúdo. Como eu dizia também num vídeo que se chama-se Recado para Maria José Morgado, que acho que é o segundo. O segundo. Depois eu acho que tenho para aí 3 ou 4, por isso, pronto. Mas acho que é no segundo que eu falo sobre essa associação. Não é? Uma coisa é a técnica, outra coisa é o conteúdo. Eu creio que até o exemplo que eu dei foi, pronto, se eu for defecar, não é? A técnica é eu pegar no papelzinho, limpar o rabo, e o conteúdo é, portanto, é o papel e não é? O papel higiênico faz parte do conteúdo e, igualmente, pronto, os vestígios de excrementos que ficaram no meu rabo. Pronto. É? E, portanto, pronto, o conteúdo, pelos vistos, é mesmo horrendo, tem um mau aspecto, mas ainda bem que existe a técnica que, pronto, que faz com que tudo aquilo, todos os vestígios ficaram ali e que não foram, que não caíram, não é? E que não vão ser escoados pela sanita abaixo, possam sair, não fiquem ali. Pronto. E isto tem a ver, lá está, uma vez mais, com as táticas e as técnicas de chegar a um objetivo sem
sem usar todas aquelas igualmente técnicas de chegar ao objetivo, mas de uma forma violenta. Pronto. Uma das coisas que eu adoro, amo, acima de tudo e mais alguma coisa, é a pluralidade, digamos assim, de conteúdos que o Brasil desenvolveu e que esse senhor falou alguns aí, este tal Flávio Ricardo, falou, e é uma das coisas mais deliciosas, não é? Tipo, o Brasil tem não sei quantas religiões, né? Ou perspectivas de religião, perspectivas de vivência, música, etc. Portanto, aquilo é estupidamente rico quanto à forma, às variações das formas de pensar e ou até se exprimir, sendo que nota-se que depois existe um monte de pessoas que andam ali a tentar combater, tentar negar, tentar deitar abaixo uma das várias perspectivas. Lá está, com a intenção de dominar. E, portanto, era porreirinho que o resto da malta, quando visse que alguém tenta dominar, já tivesse aprendido a lição. E alguns ignorava o homem que quer dominar. Porque se o ignorarem, há uma grande probabilidade de, na sua tentativa, desistir. Porque o reflexo é zero. Quando o reflexo vai ao encontro dele, da sua expressão, está-lhe a dar força, mesmo que esteja na calma. E pronto, e depois, agora temos aqui estas questões das guerras e afins. Isto é de rir. De rir. E pronto, e é isto. E portanto, creio eu, do pouco que eu vi, que no fundo esta TV se assemelha muito à Telesur. Nesse sentido, em que não são propriamente, como é que eu ia dizer, não são excessivamente fechados, né, à opinião do próximo e, portanto, estão abertos às opiniões e, portanto, pensam e usam o cérebro, gostam de usar o cérebro e afins. Isso é fixe. Pronto. E isso é fixe. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu agora, infelizmente, os próximos dias não vou trabalhar e pronto. E chatei-me um monte de coisas. Mas pronto, não há nada a fazer. E pronto, não há nada a fazer. Estou tramado, a vida já me está a tramar e eu só queria continuar. Mas pronto, neste caso é simplesmente a vida, é simplesmente o tempo, não é mais alguém. E isso é porreiro. Não é preciso andarmos a tramar a vida dos outros, tendo em conta que a própria vida, e isto é a própria natureza, trata disso. É pronto, algures. Eu espero continuar a ouvir mais conteúdos. Na associação, lá está, da interpretação, ora filosófica, ora espiritual, ora cívica, do desenvolvimento das sociedades, tendo em conta que, pronto, era porreirinho dar-se valor, haver uma associação de valor até aos conteúdos subjetivos. Porque, pronto, algures, como nós vemos, existem pessoas estupidamente ricas intelectualmente, mas que, pronto, mas onde a sua subjetividade intelectual, que pode ser até bem porreirinha, não tem qualquer valor. E como não tem qualquer valor, pronto, depois, pronto, existe um problemazinho maior que é, num mundo onde
o valor económico é a chave para a liberdade de escolha, pronto. Se o valor intelectual e moral não tem valor, é simplesmente um valor platónico, todos os valores imorais e não éticos e puramente empresariais, porque pronto, as empresas, pelos vistos, continuam a produzir imensas coisas que ignoram completamente todos os valores morais e éticos em prol do dinheiro. Pronto, é isso que nós temos. Temos a violação e a violentação de todos os que, por não terem mais dinheiro, não têm liberdade de escolha. Tendo em conta que lá está. Só o conteúdo subjetivo é que tem capacidade de produzir alguma coisa na realidade. E até descobrir alguma coisa na realidade. Ora na realidade além de nós, ora na realidade dentro de nós. Mas sem o conteúdo subjetivo, sem o conhecimento, é impossível. Mas lá está. Este canal, supostamente ontem também, havia aqui um vídeo que eles estavam a fazer que eu desisti de fazer porque eles já estavam a bombardear de publicidade e eu fiquei triste, que era a riqueza e a pobreza, segundo São João. E apareceram aqui dois senhores que iam falar, mas pronto. O homem, que supostamente é o fundador do canal, fala demasiado sobre a promoção dos cursos e afins. Mais vale terem isso na descrição do canal, ou terem um vídeo dedicado a isso e deixavam estes dois senhores, que neste caso eram, como é que eles se chamavam? Deixa eu ver. Nem diziam o que é aqui. Portanto, alguns aqui, né? Era o Júlio, Renato, qualquer coisa. E depois o outro senhor era o Leonardo Boff. Pronto. E no fundo, há mais, portanto, numa sessão de 2 horas e um quarto, mais de 1h30 é só em publicidade. De algo que não está associado a esta entrevista, que tem a ver com a riqueza e com a pobreza, ora intelectual, ora física, e portanto, pronto, no fundo, temos este problemazinho, não é? Um problemazinho grande, porque, pronto, não havia necessidade de juntar as duas coisas. Neste sentido, não é? Porque, pronto, tendo em conta que é um jornalismo profissional, se fosse pessoas como eu, compreendia. Porque, pronto, eu estou a produzir este vídeo de uma forma intuitiva e não pensada, no sentido de não organizada. Não estive a organizar o conteúdo para falar seja lá o que for. Não. Nem estou a fazer publicidade de nada, assim, de uma forma compulsiva, etc. E como vos dizia, para vocês melhorarem aqui até esta questão, não é? Lá dos cursos, que eu gostei. Por acaso no Brasil existem imensas escolas, mais ou menos livres da necessidade de cobrarem assim vários bilhões e afins para um gajo estudar. Eu estava a dizer que eles também, e todos os sistemas, alguns do mundo, poderiam associar o valor ao conhecimento que foi adquirido. E via essa mecânica, os próprios alunos, desde a pré-escola até a idade adulta, começavam a ganhar dinheiro via só o seu esforço o seu esforço de memorizar e de entender os conteúdos que estão associados ao seu percurso de aprendizagem e ao desenvolvimento intelectual. Né? Porque a questão é, imagine este senhor que é o Leonardo Boff. Né? Ele, como nós vemos, atrás dele, não é, existe ali uma biblioteca
com vários livros e na probabilidade de ele já os ter lido a todos, não é? Pronto, existe o conhecimento associado, portanto, ao tempo que o homem passou para ir interiorizando esse mesmo conhecimento. Não é? Portanto, sendo que todos os livros do mundo têm conhecimento e podem oferecer conhecimento, não é? Eles têm um valor qualquer. E têm um valor porque, em princípio, consideram que o conteúdo que é expresso no livro tem valor. Ou poderá ter valor para mais alguém. Contudo, o que era porreirinho era percebermos que, afinal de contas, todo o tempo que nós passamos concentrados e focados para aprender, seja lá o que for, né? Para entender, para memorizar até, é igualmente considerado tempo que vale dinheiro, porque não é? Nós temos aqui um sistema que cobra por tudo e por nada. Agora vou ter que fazer uma ecografia. O dinheiro que me vão cobrar por uma coisa que nenhuma das pessoas no hospital, seja ele público ou privado, vai ter que fazer, porque na verdade é uma máquina que o faz, não é? Vão-me cobrar um dinheiro, tanto dinheiro, não é? Por algo que lá está, que nenhum dos especialistas fez. Tendo em conta que aquilo ainda por cima vai ser lido por um médico, outro médico qualquer. Portanto, eles não precisam de cobrar nada. Contudo, pronto, existe esse sistema minimamente criminal que começa a cobrar por uma coisa que eles não fizeram. E, neste sentido, não é? Na verdade, não é? Eu é que deveria, não é, receber dinheiro por estar a oferecer mais um dado, não é? Que é da minha singularidade, para eles estudarem. É que sem a minha contribuição, e sem a contribuição das singularidades que partilham o pouco de si, em princípio, nem a ciência conseguia evoluir para resultados mais concretos. Mas não, eles consideram, muitas vezes, dependendo, não é? Que, portanto, a singularidade não tem qualquer valor. E eles é que têm valor, sendo que o que tem valor lá está, é o casamento, digamos assim, não é? Das duas singularidades, onde uma delas tem o prazer de partilhar o que existe nela, e a outra tem o prazer de igualmente partilhar soluções para a primeira. Pronto. Mas pronto, isto não é tudo quadrado nem redondo, não é? Isto há muita coisa que poderá contradizer e negar tudo aquilo que eu acabei de dizer, mas isto para dar esta perspectiva que é real para muita gente, não é? E que, pronto, é aquela coisa. Nós podemos passar a vida a estudar e ganhar dinheiro com isso. Porque há realmente neste mundo várias pessoas no mundo que são pagas para estudar. E nesta consideração de que o tempo é dinheiro, não vale a pena estarmos a ignorar o potencial intelectual do desenvolvimento puramente humano ou técnico de qualquer estudante, qualquer um, de qualquer parte do mundo, que passou 10, 15, 20 anos focado no exercício de pensar e estudar. E memorizar. Comparar, estudar, investigar. Sempre. Durante mais de 20 anos. Desde as coisas mais básicas, que é o A e o U, até o abecedário. E depois todo o conteúdo que vai permitir que haja uma espécie de desenvolvimento criativo, alguns no tempo, que o potencia a descobrir qualquer coisa. E se descobrir qualquer coisa, não vai ser só para ele, vai ser para o resto do mundo. E a pergunta é, tendo em conta a descoberta, será que ele deve cobrar tudo às outras pessoas? Não? Porque, pronto, é esta a questão.
as outras pessoas do mundo vão simplesmente usufruir de uma descoberta que, caso fossem elas a descobrir, em princípio não teriam a capacidade. Portanto, nós estamos aqui continuamente a considerar que, portanto, o desenvolvimento intelectual é benéfico, e é. Contudo, não estamos a atribuir-lhe o valor necessário para que, alguns no tempo, aquela malta que entretanto, pronto, não gosta do desenvolvimento intelectual, sinta a necessidade de destruir todo o conteúdo de vários séculos que estão associados ao desenvolvimento humano e intelectual, a troco de nada. Porque, pronto, tipo, todos os edifícios, desde os mais simples até os mais emblemáticos, ora na Rússia, ora em Portugal, ora no Brasil, ora na China, não é? Aquilo teve o valor da sua definição, mais o valor da sua construção e mais o valor simbólico que depois houve, ou até houve antes, ou existia antes, na necessidade da sua definição e construção. Não é? Portanto, sem a perspectiva puramente intelectual, de um ou vários, nenhum dos edifícios, sejam eles emblemáticos ou normais, existiria. Contudo, lá está. Todo esse conteúdo que faz parte do conteúdo imaginário não tem propriamente valor. A não ser que, pronto, que entretanto hajam vários milhares que considerem que aquilo tem valor, então aquilo passa a ter valor. Mas isto é aquela problemática da psicologia que, pronto, na verdade, a popularidade de um produto não faz com que o produto seja melhor ou pior. Na verdade, vemos que muitas vezes a popularidade dos produtos são aqueles que realmente não fazem bem. Não são os melhores, mas são os mais populares. Portanto, o que quer dizer? Quer dizer que uma maioria considera que aquilo é bom, tendo em conta que, na verdade, não é. Não é? É tipo o uso da violência para resolver problemas. As guerras, as bombas, as armas, não é? A espionagem, a política violenta, os grupos criminosos, etc. Não é? Portanto, existe assim, um leque brutal de grupos de pessoas que a intenção e, portanto, o foco é a destruição do próximo, né, como função, e é isso que tem mais aderência popular. Pronto. E, no fundo, todo o desenvolvimento intelectual, lógico, que custou várias milhares de horas de concentração, focalização e abstração, etc., não tem qualquer valor. E pronto, eu gostava imenso, eu não tive paciência para ouvir esta... Eu gostava de ouvir estes dois senhores, que é o tal Padre Júlio e este senhor que é um teólogo, professor e escritor, Leonardo Boff. Mas este canal, ou esta sessão, faz mais promoção dos cursos que eles têm ou deixam de ter do que permitir que ora o padre, ora o professor falem sobre aquilo que eles desenvolveram. Portanto, em princípio, aqui foi também, creio eu, na minha perspectiva, um bocadinho uma falta de respeito, não é? Pelo tempo deles. Tendo em conta que, pronto, mais vale, tendo em conta que havia um programa, né, relativo a essas duas pessoas, dá-lhes mais liberdade de se expressarem e desenvolverem uma opinião do que, pronto, estarem ali sempre, portanto, a falar de coisas que não têm nada a ver e depois
cortarem rapidamente certos raciocínios que, pronto, em princípio deviam ser muito mais longos, né? Muito mais longos. À parte disso, pronto, depois eu até num comentário qualquer, logo ao início, perguntei aqui ao professor Leonardo se ele tinha a capacidade de desenvolver uma opinião sem referir o conhecimento de outro pensador, tendo em conta que isto estava associado à religião. E do pouco que eu vi é isso. Nem o padre, nem o professor tiveram a capacidade de desenvolver uma opinião. Portanto, aquilo que se pede aos alunos no quinto, no sexto, no sétimo ano, no oitavo, no nono, no décimo primeiro, 12º, faculdades, etc. Não é? Desenvolver conteúdo subjetivo e eu, por parte da sua própria opinião, não é? Que explique, que vá ao encontro do conteúdo que quer defender, sem referenciar unicamente o conteúdo já expresso. Sendo que, pronto, lá está, vocês têm este problema, né? A religião e outros mais têm este problema, é que ainda continuam parados, não é? Agarrados a um tempo que já aconteceu. Já não existe, isso já evoluiu para outra coisa qualquer. E portanto, pronto, esta questão de que malta que está sempre agarrada a esses mesmos princípios, pois tem certa dificuldade em evoluir. Pronto, e isso é o problema que estava associado à vida anterior, também passo a vida a falar sobre isso. E pronto, e mais nada. Portanto, a riqueza e a pobreza puramente física existem porque existe má vontade, não é? Porque os números são infinitos. E se os números são infinitos, quer dizer que toda a gente pode ter uma conta bancária com números infinitos, seja lá qual for a moeda, porque são infinitos. E é a mesma coisa que o ouro. O ouro durante muito tempo representava valor. Mas na verdade o que representa valor é simplesmente um número. Um número que, na associação, ora de um objeto, ora de uma expressão puramente virtual, tem valor. Nada mais. Portanto, continua a ser aquela problemática psíquica. Até podíamos usar pedrinhas das praias, que se poderia associar muito mais facilmente valor, porque havia uma diferença entre todas elas. Portanto, todas elas eram únicas e automaticamente era isso que lhes dava valor. Mas na consideração desta problemática do cérebro, não é? O cérebro vai considerar que aquilo que tem valor é aquilo que foi padronizado e que foi definido como algo que tem valor. E não propriamente a sua capacidade de atribuir valor. E sim, mas pronto, a mecânica económica é útil. Agora, a pobreza real, ela existe por falta de vontade, nada mais. Porque eu disse, como eu digo, o tempo de investigação e de estudo vale dinheiro. Eu, em vez de estar a ler e eu investigar coisas que eu não escolhi estudar ou investigar, não é? Em princípio, deveriam-me pagar por isso. Porque eu, por minha opção, eu não o faria. Sendo que, depois, mais cedo ou mais tarde, toda a gente pode estudar aquilo que quer, sendo que, lá está, uma vez mais, o estudo da maior parte dos conteúdos, todos eles que são assim mais ou menos teóricos, eles não precisam propriamente de mais leitores. Pronto, é porreirinho perceber que mais alguém chegou a uma perspectiva e que se calhar até pode ser semelhante à nossa, mas é só isso. Mais do que ver o que os outros pensaram, é desenvolvermos nós próprios uma ideia e um pensamento e pronto, e partilhá-lo. Porque foi isso que os pensadores fizeram. Pronto. E pronto.
Mais nada, mais nada, mais nada. Portanto, a riqueza, estava eu a dizer, a riqueza, como nós vemos aqui, o que está atrás do senhor, do entrevistador, do senhor Leonardo e do senhor Júlio, que é um padre, não é? O seu padre Júlio, todo esse conteúdo é representado de riqueza, conteúdo material. E toda a riqueza intelectual, pronto, ela não precisa propriamente de um excesso de conhecimento e de conteúdo, mas sim de uma dinâmica cerebral que tenha capacidade de ser flexível com os conteúdos e, portanto, não sente necessidade de excluí-los. Excluí-los, sim, porque essa é a riqueza, não é? A riqueza intelectual é quase como eu estar a dizer que das coisas mais deliciosas que o Brasil tem é a música e as diferentes interpretações religiosas, as diferentes ligações espirituais, as diferentes, portanto, tudo o que, em princípio, caso estivesse em disputa, iria criar uma super guerra, porque, pronto, são variedíssimas opiniões bem diferentes entre si, né? Na condição de que não há uma competição entre elas, pronto, elas são simplesmente o que são e isso, pronto, faz com que se possa encontrar também os pontos em comuns entre elas, mas oferece essa liberdade de expressão e de desenvolvimento imaginário e criativo, não é? Está associado puramente à espiritualidade de cada um, à individualidade de cada um, sem criar problemas, porque, pronto, nenhuma delas, em princípio, é, quer ser superior aos outros. Sendo que, pronto, isso é a realidade daquilo que eu percepciono. É uma parte da realidade que eu percepciono, mas também eu percepciono a outra. Existe também, lá está, com pessoas que, dentro de um país que tem uma multiculturalidade brutal, linda, deliciosa, é muito melhor que uma salada russa, mas muito melhor. Pronto. Existem ali pessoas que querem por lado o próximo, querem incriminar o próximo, etc. Pronto, e esse é o tal lado que, pronto, devia ser controlado e não legalizado. Legalizado neste sentido, é que cada vez mais nota-se que lá está o que eu dizia no vídeo anterior, creio eu, em que o ofendido, o que se sente ofendido tem o direito de violentar quem ofendeu. E na verdade, pronto, na verdade, né, nós só podemos considerar que alguém nos está a ofender de uma forma direta quando alguns a pessoa já houve uma primeira ofensa, né, e a pessoa ofendida dirigiu-se à pessoa que a ofendeu e disse-lhe de uma forma direta, sincera e honesta, né, e minimamente humilde, explicando as razões daquela declaração ser ofensiva para ela. E nesse preciso momento, em princípio, a pessoa que a ofendeu tem a primeira oportunidade de o respeitar. Isto é, não repetir a ofensa. Sem a declaração dessas inquietações pessoais, em princípio, ninguém pode acusar de mais alguém de estar a ser ofensivo. Não é? Porque, na verdade, não se dirigiu à pessoa de uma forma minimamente humana para lhe explicar as coisas. Não é? E, portanto, outra pessoa também não teve a oportunidade de abrir uma exceção com base no respeito. Porque, pronto,
a outra pessoa também não o respeitou a sua própria opinião. Estes são aqueles pequenos casos que acontecem. Existem coisas boas neste mundo. Eu normalmente, há muita gente que diz não sei o quê, foca-te nas coisas boas, porque as más sempre existirão. Eu cá penso de uma forma diferente, que é, as boas também sempre existirão. E por isso é que é bom focar nas más, porque algures, focando-nos, quando nos focamos em algo que é mau e o que pode correr mal, nós estaremos mais ou menos preparados para lidar com aquilo que pode correr mal. Se nós estivermos abstraídos dessa problemática, pronto, o caso é que ela vai continuar a aumentar. E como nós ignoramos a sua expressão e o seu desenvolvimento, e portanto não nos focamos na necessidade de corrigir isso, pronto, temos mais problemas ainda. Imaginem o programador de computadores, isto é, o programador de software, quem desenvolve software. A maioria, se não todos os sistemas, ora operativos, ora software, etc., quase todos, eles tinham constantes durante anos e anos, tipo, nós podemos ver aí a Microsoft Windows e até o Linux, durante os últimos 20 anos, as atualizações do conteúdo e das suas definições, houve, portanto, modificações constantes nos últimos 20 anos. Não foi uma vez de 20 em 20 séculos. É constantes. E, portanto, se os cérebros humanos estão preparados para lidar, né, nesta noção que é-lhes oferecido conteúdo que pode ser modificado de um momento para o outro, pode ser alterado de um momento para o outro, pode ser negado de um momento para o outro, nós estamos a permitir que as pessoas possam desenvolver mais coisas de uma forma mais livre, digamos assim. Está associado, por exemplo, ao Linux ou ao Open Source. Né? Portanto, o código livre, o código é partilhado e pode ser modificado. Pronto. Quando nós temos aquela perspectiva, pronto, inflexível e, portanto, fechada, que está associada, por exemplo, à Microsoft e afins, o que nós vemos é que, mesmo que a evolução do próprio sistema seja igualmente constante, não negando as coisas boas que aquilo tem, é um sistema que podia ser muito melhor. Mas muito melhor. Contudo, porque o código é fechado, isto é, eles não partilham o código, não é? A fonte do seu próprio desenvolvimento do sistema operativo resulta, lá está, em falhas de segurança, em falhas em vários problemas, muitos deles básicos, estupidamente básicos, que não são corrigidos ao longo do tempo. E como não são corrigidos ao longo do tempo, pronto, passaram 20 séculos ou 20 anos e os problemas continuam iguais, os mesmos. Não é? E isso é um problema. Não é? Por isso, é assim. Como vocês sabem, eu sou aquele macaquinho que fala tudo aquilo que os outros não falam, vê tudo aquilo que os outros não veem e ouve tudo aquilo que os outros não ouvem. É assim.